Agora nos encontramos na porta interior da muralha Innere Steintor. A porta interior da muralha representa a antiga muralha da Guerra dos 30 anos, construída pelo arcebispo Paris Lodron. É possível observar ainda, acima da porta da muralha, o brasão do arcebispo. A porta da muralha, Steintor, era uma parte muito importante da muralha a sul. A porta da muralha Steintor, ou também para a porta da muralha Johannestor, em Salzburgo existia o costume de dar o nome das portas da muralha da cidade de acordo com a igreja mais próxima. Logo atrás de nós se encontra a igreja St. Johannes im Innberg, uma igreja muito interessante. Se estiverem dispostos a subir a escadaria, vale a pena visitá-la. Nos encontramos neste momento em terra firme. Embora até há relativamente pouco tempo, cerca de 150 anos, existisse nesse local uma ponte levadiça. Essa ponte levadiça cobria todo o solo abaixo de nós, e nós estaríamos realmente sobre o Salzach, 9 metros acima do nível do rio. Ou seja, quando a ponte levadiça estava elevada, não tínhamos nenhuma condição de entrar na cidade vindo deste lado. Se olharmos lá para cima, ainda podemos ver uma parte da construção da antiga ponte levadiça sobre a Salzach, a entrada sul da cidade. Atrás de nós era a parte antiga da cidade e era denominada Äußerer Stein. Este era como o primeiro subúrbio na cidade, em sentido sul. Estamos agora na porta interior da muralha, onde existia uma grande muralha externa, em direção ao sul. Aqui à frente do número 23 da rua Steingasse, ficavam os guardas da porta interior da muralha. A entrada que vemos aqui dava acesso aos alojamentos dos guardas. Os guardas viviam e trabalhavam aqui, neste local, ou seja, podiam ir diretamente dos seus aposentos para a torre de controle e defender Salzburgo lá de cima, lá do sul. Quando alguém passava pela porta da muralha da cidade, podia ser observado pelos guardas, o que através destas fendas, que ainda podemos ver aqui, fazendo com que fosse bastante simples e seguro para os guardas vigiar esta parte da cidade. Durante o período dos tumultos da Guerra dos 30 Anos, de 1618 até 1648, Salzburgo foi reinada pelo arcebispo Paris Graf Lodron. Este tornou Salzburgo de tal forma segura que se poderia assemelhar à Suíça de hoje, segurança da Europa. Vários aristocratas de outras partes da Europa vinham para Salzburgo, quer para proteger as suas famílias, como para proteger a si próprios e a seus tesouros. Salzburgo era uma cidade realmente segura. Do outro lado, nessas casas pequenas, estavam instaladas várias lojas de artesãos que teria sido preferido que estivessem na periferia da cidade. Aqui o cheiro era terrível, insuportável. Desde o século XV, estas casas funcionavam como fábricas de artesãos que, por sinal, não eram muito apreciados na cidade. O curtidor de peles e o tintureiro tinham de viver na periferia da cidade. Era necessária água, o rio Salzach estava bem próximo, o que tornava tudo mais cômodo para eles. E o cheiro no centro da cidade não era muito bom. Dizia-se que uma constante corrente de ar tornava o cheiro menos intenso devido à influência do vento. As casas viradas para a montanha eram muito úmidas, e era ali que viviam e trabalhavam os aprendizes e os mestres. Os mestres viviam do outro lado da rua, na atual rua Imbergstrasse, em casas com arcadas e muito bonitas. Do lado de trás, se olharmos para cima, podemos ver grandes sótãos lá atrás, onde eram penduradas os pelos e os materiais tingidos para secar. Era necessário tingir várias vezes os tecidos para obter o nível de qualidade satisfatório. O mais difícil era, por exemplo, produzir a cor preta. Era necessário tingir primeiro os tecidos de azul e somente depois de preto. Se estes fossem logo tingidos de preto, ficavam cinzentos, o que significava que o tingimento a preto era moroso e dispendioso. Para mostrar que tinham posses, as autoridades da cidade usavam preto. Se quiséssemos tingir, por exemplo, um tecido de preto, era necessário tingi-lo primeiro de azul e somente depois de preto. Para tingir o tecido de azul, eram necessários 2 dias. Isto era excelente para os aprendizes e mestres que podiam tirar um dia livre, e é daí que vem a expressão alemã, vamos tirar um dia azul, tirar um dia livre. Ao chegar ao número 9, podemos ver uma placa em homenagem ao senhor Joseph Mohr. O nome vocês conhecem, não?
Todos conhecem a música deste compositor. Sendo assim, gostaria de esclarecer para vocês algumas coisas. Na realidade, esta inscrição pertence ao número 31, ou seja, um pouco mais à frente. O destino desta família era típico da época. A mãe de Josef Mohr, Anna, era originária de Hallein, 15 quilômetros a sul de Salzburgo. O pai morreu quando ela tinha 15 anos de idade. A residência da família variava de acordo com a profissão do pai. Ele trabalhava na extração de sal nas salinas de Hallein. Após a sua morte, mãe e a filha Anna tiveram de sair de casa. Mudaram-se, as duas para Salzburgo, para o número 31 da rua Steingasse, e ganhavam o seu sustento a tricotar. O pai de Josef era soldado e, após o nascimento do seu filho, abandonou o filho. Josef teve de crescer com sua mãe em condições bem humildes. Ele viria mais tarde a tornar-se padre em Oberndorf, cerca de 20 quilômetros ao norte do local onde nos encontramos agora. Quando pouco antes de Natal, em 1818, em Oberndorf o órgão não funcionou mais, o padre, Josef Mohr, teve que encontrar uma solução que lhe permitisse celebrar a festa natalícia na igreja. Juntamente com um amigo, o professor Franz Xaver Gruber, escreveu a mais famosa canção de Natal de todos os tempos, Noite Feliz, Noite Feliz. Stille Nacht, Heilige Nacht. Tenho certeza que já viram estas pedras nas esquinas exteriores das casas, talvez com menor frequência num espaço tão pequeno como aqui na rua Steingasse. Já se perguntaram o que é isto e para que servem? Estes eram os denominados pilares de pedra. Se conseguirmos imaginar que há cerca de 150 anos estas ruas estavam repletas de veículos puxados por cavalos, entendemos por que os habitantes se preocupavam com as paredes das suas casas. Se um dos veículos se aproximasse muito dessas paredes, as rodas grandes e de madeira cobertas de ferro poderiam danificar as paredes. Estas pedras impediam que tal acontecesse e os viajantes tinham cuidado para que os pilares de pedra não atingissem as suas charretes.